Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A casa da minha mãe. Boa noite, Luciano. Eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, mas atualmente estou morando em Barretos, interior de São Paulo. Meu nome é Rondinelli e eu tenho hoje 40 anos. Eu gostaria de relatar o que acontece até hoje na casa da minha mãe, lá em Juiz de Fora. Desde quando eu era criança, que não apenas eu, como todos da família, recebemos a visita do que eu acredito seja o espírito de uma menina de cerca de 10 anos, além de um senhor bastante idoso, com a barba comprida e inteiramente branca. É importante destacar que eu nunca relatei esses eventos, pois devido à atmosfera pesada e às aparições, eu temo ser julgado ou chamado de mentiroso pelas pessoas. Não que eu me importe com a opinião alheia, eu apenas quero poder conversar e contar as minhas experiências sem que as pessoas fiquem tirando sarro de mim, apenas porque elas nunca tiveram oportunidade de ver o que eu vi. E a maioria das pessoas, você sabe como são. Se eu não vi, eu não acredito. Mas começando o relato, para vocês terem uma ideia, esta é uma casa bastante antiga. Se eu não me engano, ela foi construída no início do século. Por já ter abrigado muitas pessoas ao longo dos anos, ela tem uma energia muito carregada e uma atmosfera muito sombria. Em uma ocasião, quando eu tinha 10 anos, minha mãe me mandou ao mercadinho, pois faltava alguns temperos para ela usar no jantar. Eu atravessei o corredor até um dos quartos e, por descuido, eu deixei cair no chão as moedas que ela havia me dado. Vale ressaltar que esse quarto não tinha porta, apenas uma cortina que não chegava a alcançar o chão. Eu me abaixei para pegar as moedas e, ao fazer isso, para minha surpresa, dentro do quarto eu pude ver um par de sapatos de verniz que cobriam 2 pernas, vestidas com meias com babados. Ao me levantar, eu ouvi uma voz me dizer: "Olá, carequinha." Amigos, esse era o apelido que a minha família havia me dado por eu ter o cabelo bem ralo e mal distribuído na cabeça. Sabendo que não havia outra criança na casa além de mim, isso definitivamente só poderia ser uma aparição. Chorando muito, eu corri até a cozinha, onde eu fui recebido pela minha mãe. Ela, ciente da atividade paranormal na casa, tentou me acalmar e disse que aquilo era normal, que provavelmente a aparição só queria conversar comigo. No entanto, eu fiquei muito assustado. E o pior foi que, a partir dessa data, as travessuras daquela menina se tornaram mais frequentes. As mais comuns eram ela aparecer do nada, ou pior ainda, respirar no meu ouvido, sem aviso prévio. Assim, eu passei alguns anos até entrar no ensino médio. Como eu mencionei no início, essa é uma casa antiga dividida em várias partes, e então, mais ao fundo, há um corredor onde fica o banheiro. Meus irmãos mais velhos costumam relatar que viam um homem lá, mas ele sempre aparecia fumando um charuto. Às vezes, se a noite estivesse muito escura, só víamos o brilho do seu charuto aceso. Mas, amigos, uma das experiências mais fortes foi vivida por uma sobrinha minha que mora em Uberlândia e nos visitou uma vez. Meus pais estavam trabalhando e eu e meus irmãos estávamos na escola, então por algumas horas ela precisou ficar sozinha em casa. Para nossa surpresa, ela ligou para os meus pais muito agitada e em pânico. Quando chegamos, a encontramos sentada na calçada chorando muito. Quando meus pais perguntaram o que havia acontecido, ela disse que, ao tentar tomar banho, ela se deparou com um homem no corredor. E pensando que fosse um ladrão, ela ficou muito assustada e saiu correndo para o lado de fora.
Minha mãe tentou acalmá-la, dizendo que aquilo não era o ladrão, mas sim uma aparição frequente na nossa casa. Luciano, essa afirmação não ajudou a minha sobrinha a se acalmar. E como podem imaginar, a partir daí ela não quis mais nos visitar e nem ficar em nossa casa. Ela foi embora no dia seguinte. O quarto onde essa menina aparece é usado apenas para guardar coisas e é uma espécie de depósito. Mas, em uma certa ocasião, um dos meus irmãos, depois que se casou, foi morar lá com a sua esposa e seu filho, e eles ocuparam aquele quarto. Ele estava ciente da aparição, mas por motivos óbvios, ele não contou à sua esposa sobre a antiga ocupante daquele quarto. Então, uma noite, estávamos conversando no corredor quando a esposa do meu irmão saiu daquele quarto aos berros, desesperada, pois, segundo ela tinha visto uma menina lá dentro que era branca, feito um cadáver. Tentamos acalmá-la sem sucesso, e aquela foi a última noite que eles passaram naquele quarto. Luciano e amigos, é importante ressaltar que a aparição daquela menina só acontece naquele quarto, e, curiosamente, ela não sai de lá. Não sabemos muito sobre o terreno onde a casa foi construída e não sabemos o que pode ter acontecido para desencadear essas manifestações. Como eu disse, a construção é muito antiga e conseguir qualquer informação confiável sobre aquele terreno é muito difícil. O que eu posso dizer é que, até hoje, aquele quarto persiste e minha mãe afirma que ainda ouve a menina mexendo em coisas ou simplesmente chorando durante a noite. Essa é a minha história, meus amigos. Obrigado a todos por me ouvirem. A menina no balcão. Olá, meu amigo Luciano. Meu nome é Marley e eu gostaria de contar uma experiência que eu tive há algum tempo. Eu sou brasileira, mas moro no Canadá há quase 10 anos. A cidade onde eu moro se chama Susan Mar e não é muito grande, mas fica na fronteira com o estado do Michigan, nos Estados Unidos. É uma cidade fundada em 1888. A rua principal se chama Queen Street e está cheia de prédios antigos, onde se encontram diversas lojas. Certa manhã, eu visitei uma loja especializada em produtos cristãos, como cartões, enfeites, livros e etc. Não era a primeira vez que eu visitava aquela loja. Os donos atendem os clientes diretamente. Naquela manhã, eu estava no balcão da frente, onde havia um homem mais velho, que era o proprietário. Ele nos cumprimentou muito gentilmente quando entramos para dar uma olhada na loja. As luzes da frente da loja estavam acesas, mas as do meio estavam apagadas. Porém, como era de dia, toda a loja estava parcialmente iluminada. Na parte de trás, há um segundo balcão logo na entrada de uma pequena sala onde ficam todos os itens descontinuados ou em oferta. Obviamente, caminhamos da frente até a parte de trás para chegar à área de descontos. Eu estava atrás da minha amiga e o senhor permaneceu no balcão da frente. Nós caminhamos. Em um certo momento, eu notei que no pequeno balcão estava sentada uma menina de uns 9 ou 10 anos aproximadamente. Ela tinha cabelos castanhos até os ombros e um pouco bagunçados. Suas roupas pareciam antigas, mas estavam limpas. Ela vestia um shortinho azul marinho, uma blusa branca de algodão de manga curta com desenhos de crianças de mãos dadas e a gola azul marinho. Eu até vi detalhadamente as flores da blusa que ela usava. Quando ela me viu, ela ficou surpresa, como quando você pega uma criança fazendo travessura. Ela sorriu para mim e se agachou rapidamente para se esconder atrás do balcão. Eu pensei que quando eu passasse ao lado,
Eu iria dizer oi para brincar com ela e cumprimentá-la. Só que, quando eu dei os poucos passos que faltavam para chegar até ela, eu percebi que não havia ninguém atrás do balcão. Eu não a vi sair por nenhum lugar e não havia onde ela pudesse se esconder de verdade. Luciano, eu procurei por toda a loja para vê-la de novo, mas nada. Ela simplesmente desapareceu diante dos meus olhos. Eu a vi claramente como se ela fosse uma pessoa real. Ela não parecia transparente como muitos dizem que os fantasmas são. O que eu quero dizer é que eu não senti medo. Meus cabelos não se arrepiaram e eu nem senti frio. O que eu senti foi tristeza. E eu lembro que eu pensei que aquela menina estava acompanhando aquele senhor. Eu não comentei nada com ninguém naquele momento. Minha amiga terminou de pegar algumas coisas e nós fomos até o balcão da frente para pagar onde estava o senhor. Como eu mencionei, esta é uma cidade pequena e muitas pessoas se conhecem. A minha amiga conhecia aquele senhor, o dono da loja, e ela começou a conversar com ele. Ela perguntou sobre a sua família e sua esposa. Ele nos disse que a sua esposa estava doente e por isso ele tinha ido sozinho abrir a loja. Esse comentário me deixou pensando e confirmou a minha teoria. Eu tinha visto um fantasma. Eu quero esclarecer que eu não me considero especial. Eu não tenho poderes psíquicos, não sou médium e nem nada parecido. É a primeira vez que algo assim acontece comigo. Eu fiquei pensando que muitas vezes, durante nossas vidas, provavelmente nos encontramos com fantasmas mais de uma vez e nem os reconhecemos. Eu também pensei que, se a tivesse cumprimentado e começado a conversar com aquela menina, tanto a minha amiga quanto o senhor teriam pensado que eu talvez estivesse louca. Luciano, muito obrigada por ler a minha história. A Tempestade. Saudações, Luciano e amigos. Eu gostaria de compartilhar minha experiência com vocês, mas antes eu preciso avisar que ela é bastante macabra. Eu sou integrante de uma família de 5 pessoas e somos uma família bastante feliz e normal. Eu gostaria de omitir o local exato onde isso aconteceu. Eu apenas direi que aconteceu em uma área perto da divisa de São Paulo com o Paraná. Em certa ocasião, eu me lembro muito bem, era dia 1º de novembro. É importante mencionar que estávamos prestes a nos mudar de casa, então tínhamos poucos móveis. Era uma noite chuvosa como se fosse uma cena de filme de terror, com relâmpagos que davam uma atmosfera sombria àquele lugar. Em certo ponto, eu ouvi alguém bater à nossa porta. Eu fui atender e quando eu abri, eu pude ver uma menina com longos cabelos escuros e um vestido branco. Eu fiquei surpresa ao vê-la, pois ela me pediu para dormir dentro de casa. Luciano, naquela época eu também era uma criança. Então, sem saber bem o que fazer, eu fui perguntar para minha mãe se poderíamos deixá-la entrar. No entanto, ela obviamente se recusou e questionou como eu pensava que isso era possível, que nós não poderíamos deixar entrar nenhum estranho em casa, mesmo que fosse uma criança. Assim, ela me disse para negar a entrada. Depois eu fui até a porta para comunicar essa decisão à menina, mas não a vi mais lá. Ela havia desaparecido. Não havia mais nada a fazer, então eu fui para o meu quarto e me deitei. Como eu mencionei antes, logo nos mudaríamos, então no meu quarto só restava um colchão jogado no chão e algumas cobertas. Eu me deitei e em pouco tempo o sono começou a me dominar. Foi então que, de acordo com a minha lembrança, eu comecei a sonhar. A porta do meu quarto rangeu e se abriu lentamente.
Então eu pude ouvir passos que se aproximavam lentamente de mim. O horror me invadiu quando aquela presença, o que quer que fosse, se abaixou, passou pelas minhas cobertas e se deitou ao meu lado. Naquele momento, ao vê-la ali, eu senti que era um pequeno corpo gelado e que estava totalmente molhado e que começou a me abraçar. Incapaz de me mover, eu comecei a rezar pedindo para acordar daquele pesadelo horrível, porque vocês não sabem, não imaginam, e nem eu consigo descrever o quão frio e gélido era aquele corpo ao meu lado. Finalmente, quando eu consegui abrir os olhos, já era de manhã e um pouco mais tranquila, eu comecei a me levantar, ainda sentindo meu coração acelerado. Eu ainda pensava no terrível sonho que eu havia tido e eu pensei que, por sorte, tinha sido apenas um pesadelo. Mas, Luciano, tudo teria ficado apenas nisso se não fosse por um detalhe que eu só consegui perceber depois de me levantar. Minha pele se arrepiou toda quando eu olhei para a cama e percebi que do lado onde aquela menina, no meu suposto sonho, tinha se deitado, estava completamente encharcado. Eu soltei um grito e a minha família veio ver o que estava acontecendo. E então, com horror, todos pudemos ver que havia pegadas de pés molhados e descalços, desde a entrada da casa até o meu colchão. Felizmente, naquele mesmo dia, a mudança foi concretizada e eu não precisei passar mais nenhuma noite lá. Se não fosse isso, eu acho que eu não teria conseguido. Com o passar do tempo e conversando com especialistas no assunto, muitos concordaram que meu erro foi responder àquele fantasma, pois ali ele estabeleceu uma espécie de relação comigo e sentiu a confiança de me acompanhar naquela noite. Eu não sei se algum de vocês, em alguma ocasião, já ouviu alguém falar com você ou chamar em seu nome e não encontrou ninguém por perto. Se isso alguma vez já aconteceu com você, eu estaria bem preocupado, pois pode ser que, como aconteceu comigo, pode ser que essa noite alguém queira lhe fazer companhia enquanto você dorme. Micaela. Olá, Luciano e amigos. Eu me chamo Giovana e eu tenho 24 anos. Eu moro na cidade de Cotia, na Grande São Paulo. O que eu vou contar a vocês foi algo que me aconteceu quando eu era criança e eu nunca me esqueci. Eu tinha 11 anos quando uma amiga minha que eu conhecia desde a pré-escola morreu em um acidente de carro junto com os pais. Eles eram uma família de 4 pessoas, os pais, ela e mais um irmão que deveria ter 3 ou 4 anos. Eles estavam voltando de um passeio que fizeram para um sítio no interior onde os avós dela moravam quando o carro deles colidiu de frente com um caminhão. Todos morreram na hora. Apenas o irmão mais novo sobreviveu depois de ficar um bom tempo internado no hospital. Quando ele se recuperou, ele foi morar com os avós. Luciano, a minha amizade com a Micaela, era assim que ela se chamava, vinha de muito tempo. Nós tínhamos a mesma idade e sempre estudamos na mesma escola, sempre na mesma sala e sempre nos sentávamos juntas. A vida que nossos pais levavam era uma vida de muito trabalho. Nós não tínhamos luxo, mas também não passávamos necessidades. Nossos pais eram amigos e sempre nossas famílias se reuniam para almoçar junto nos domingos. Quando ela morreu, foi um choque não só para mim e a minha família, mas para todo o bairro onde morávamos. Eu me lembro que eu fiquei semanas sem conseguir dormir de tanto chorar pela minha melhor amiga. Meus pais, inclusive, me levaram a um médico que recomendou um remédio para me ajudar a dormir, o que não adiantou muita coisa.
O caso, Luciano, é que eu de repente comecei a ter alguns flashes na minha mente de coisas que eu não havia vivido. Quando isso acontecia, as pessoas ao meu redor diziam que era como se eu apagasse de repente. Depois de algum tempo, esses flashes chegavam a durar horas. Era sempre alguma coisa que eu não me lembrava de ter feito. Eram situações que os rostos das pessoas envolvidas estavam sempre encobertos por um tipo de névoa ou neblina. Depois de algum tempo, eu mesmo comecei a perceber que quando eu tinha esses flashes, era como se o espírito da Micaela entrasse no meu corpo. Eu ficava em pânico quando isso acontecia. Eu não sei como e nem porquê, eu ficava em uma espécie de sono profundo e quando eu despertava, eu começava a vivenciar as coisas que ela havia vivido. Muitas lembranças de coisas que ela havia me contado, sobre as vezes que os pais brigavam, sobre um menino que ela gostava. Tudo isso passava na minha mente como um filme. Eu cheguei a pensar que eu estava ficando maluca, ou se isso era resultado do trauma da perda dela ou algo que a minha mente estava projetando. Até que um dia, enquanto eu dormia, eu acordei com um beijo na minha testa. Quando eu abri os olhos assustada, era ela ali do meu lado, sorrindo para mim. Eu me lembro de não sentir medo. Eu sabia que era o espírito dela que estava ali, pois eu já conhecia a sensação de sentir a presença dela, e eu me acostumei com isso e com o tempo, eu comecei até a me sentir bem quando eu sentia a presença dela no meu corpo. Era como as visitas que ela me fazia depois da escola. Era como quando passávamos as tardes falando coisas típicas de adolescentes. Então, uma noite, antes de eu me deitar, eu comecei a sentir a presença dela e eu apaguei. Então, na minha mente, eu comecei a ver imagens do dia do acidente. Eu vi quando a roda de um carro que estava à frente do carro dele se soltou e atingiu um caminhão que vinha no sentido contrário, e eles bateram de frente. O que me deixou mais mortificada, Luciano, é que eu sei o que é morrer. Eu conheço a sensação da morte. Eu conheço o desespero de saber que a sua vida está se esvaindo e que não há nada que você possa fazer a respeito. Eu vi toda a família dela ser destroçada por aquele caminhão e eu guardo até hoje essa imagem na minha mente. Eu tenho certeza de que eu não sonhei com tudo aquilo. De alguma forma, eu estava lá dentro daquele carro e passei por toda aquela experiência que tirou a vida da minha melhor amiga e de seus pais. Eu fiz tratamento psicológico que durou 8 anos. Eu fiquei muito tempo querendo acreditar que eu havia imaginado todas essas coisas, mas no fundo, até hoje, eu sei que eu não imaginei nada. A terapia me ajudou muito a entender que a nossa mente é uma coisa extremamente complexa e ela pode nos levar por caminhos que muitas vezes não conhecemos e não temos como entender. Depois desse dia, eu nunca mais tive aquelas sensações ou visões e eu desisti de tentar entender as razões que me levaram a passar por tudo isso. Eu ouvi muitas coisas dos meus pais e da minha terapeuta, mas até hoje nada me levou a uma resposta satisfatória. Como eu disse, eu já desisti de tentar entender e apenas levo na minha alma e no meu coração a certeza de que a minha amiga teve alguns momentos de vida além da morte. E eu fico muito feliz que eu tenha sido o canal para ela conseguir viver essa experiência.